Olá, meu nome é Franciele, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação e Territorialidade na FAIND, UFGD, e hoje eu trouxe para vocês uma temática bem relevante para os assentamentos. Nós vamos discutir a importância da agricultura camponesa nos dias atuais e como se faz necessário falarmos sobre a preservação e práticas sustentáveis e dos saberes camponeses. Para isso, eu vou mostrar um pouco da apresentação do nosso trabalho que vamos apresentar no Fórum Ambiental no dia 24 a 26 de junho de 2020. Esse trabalho está escrito na categoria de artigo completo no eixo temático Campo, Agronegócio e as Práticas Sustentáveis. Tem como tema as considerações acerca das práticas sustentáveis e dos saberes dos camponeses guardiões de sementes no assentamento São Judas, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Os autores são Franciele Aparecida Zenatti e Rodrigo Simão Camacho. A pesquisa foi realizada no assentamento São Judas, no município de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Fala sobre a prática tradicional da conservação e socialização de saberes e sementes, uma estratégia de resistência diante dos transgênicos, agrotóxicos e a monocultura. As sementes conservadas e observadas são de milho maizena, milho pipoca e amendoim. Aqui vocês podem ver no mapa, ao lado, o assentamento São Judas. Ele está localizado em Rio Brilhante, no estado de Mato Grosso do Sul. Ele foi um projeto criado pelo INCRA em 1998, porém os lotes só foram divididos dia 12 de março de 1999. Ele contemplou 187 famílias, organizadas em lote, com a média de 3 hectares cada lote, formando assim 11 pequenos grupos. O objetivo do nosso trabalho é entender o processo de como conservar as sementes crioulas, compreender os desafios que o camponês enfrenta para plantar e colher nessa era de transgênicos e agrotóxicos e mostrar a importância das sementes que é o nosso futuro. Discutir formas de autonomia do agricultor assentado, defender a soberania alimentar e preservar tradições familiares e valorizar a identidade do camponês. O direito dos camponeses de produzir de forma sustentável e definir as suas próprias políticas e estratégias de cultivo e consumo consciente. Mas nós sabemos hoje que é muito difícil colocar esses camponeses que produzem no centro das políticas alimentares, acima das exigências do mercado, pois o mercado hoje visa o lucro. Os guardiões de sementes possuem um conhecimento baseado na experiência, adquirido de geração em geração. São saberes populares construídos que remetem à familiaridade, a costumes, religião e modo de vida, com uma forte ligação com a terra e com as sementes. Cultivam com respeito à natureza de maneira sustentável. Atualmente, se faz necessário refletirmos a respeito da preservação, divulgação e reprodução de saberes populares, pois o avanço do desenvolvimento do capitalismo no campo, muitos saberes tradicionais estão sendo perdidos. Este trabalho é resultado de uma análise empírica do conhecimento local dos camponeses do assentamento São Judas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em entrevistas e observação, a fim de registrar as práticas da família sobre a conservação de sementes e a socialização dos saberes populares. Nós também fizemos várias leituras para poder compor esse trabalho e nos ajudar a direcionar com as referências de alguns autores. Então, como diz Pidgener, no contexto do mercado, o conhecimento serve ao lucro e assim é um artigo de consumo. O próprio conhecimento é transformado em mercadoria e está acessível para quem puder pagar por ele. Mas nós vemos que com o camponês é diferente, pois os camponeses são gerentes da natureza pelo trabalho, o que me leva a outra dimensão da ética camponesa. Alguns desses agricultores, mesmo em meio à pressão exercida pelo agronegócio, continuam conservando suas variedades tradicionais de milho. Essa conservação está ligada ao percurso da vida dos agricultores, que as conservam apresentando para estes diferentes significados.
Hoje, a maioria das sementes estão transgênicas e para produzir é preciso comprar o pacote completo, com adubos químicos e agrotóxicos. Antes da Revolução Verde, as famílias usavam sementes crioulas com bons resultados de produção, mas por volta do início dos anos de 1980, as empresas começaram a produzir e comercializar as sementes transgênicas. Ao adotar este modelo de produção, houve aos poucos um processo de escassez das sementes crioulas. Ao contrário do que se pensa, o uso das sementes transgênicas não está diretamente associado ao consumo da produtividade, mas sim à diminuição de custos com mão de obra devido à possibilidade de não precisar combater as pragas e as facilidades de semeadura. O resultado disso é a produção de uma agricultura sem agricultores, pois se necessita de menos empregos no campo, elevando-se o êxodo rural, e todas as consequências negativas deste processo. Os transgênicos, além de ser uma forma degradante ambientalmente de produção, porque gera erosão genética, também acarreta o desemprego no campo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o território camponês, né? Para ver que essa família ela está no território camponês. E o que é esse território camponês? É o lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói a sua existência, assim como dessa família que nós entrevistamos. O território camponês é uma unidade de produção familiar e local de residência da família, que muitas vezes pode ser construída de mais de uma família. As unidades de produção camponesa, ao terem como a centralidade a produção social dos seus trabalhadores diretos, que são os próprios membros da família, apresentam uma racionalidade distinta daquelas empresas capitalistas, que se baseiam no assalariamento para a obtenção de lucro. Dentre essas famílias que têm como modo de vida e forma de trabalho a agricultura camponesa, está essa família que nós entrevistamos, que residem e produzem no lote, no assentamento São Judas. A sua produção é bem diversificada, mas o nosso objetivo é aprofundar nos saberes e tradições no cultivo e conservação de sementes crioulas de milho maizena, milho pipoca e amendoim. Essas práticas são bem anteriores, foram adquiridas de outras gerações, pois são trazidas tradições familiares que carregam histórias e saberes populares. Então essa família ela nos relata que isso eles aprenderam com os pais, com os avós. Ela não é uma prática dessa família, ela é uma prática da família de outras gerações da mesma família. Além da conservação de sementes crioulas, existe também a socialização de saberes tradicionais. Então, não é somente a conservação dessas sementes, envolve muitas outras coisas, muitos outros saberes camponeses nessa tradição. Durante a entrevista, a família relatou sua forma de plantio, que leva em consideração as fases da lua, que, segundo eles, é fundamental para uma boa colheita. Aqui nós podemos ver algumas sementes conservadas pela essa família. Eles conservam essas sementes na garrafa PET para evitar o ataque de pragas. E aqui algumas sementes que estão sendo selecionadas que vão ser guardadas para o próximo plantio. Como é esse processo de plantio? Durante a entrevista, nós perguntamos à família como era esse processo de plantio, como eram as fases, como eles selecionavam essas sementes. A primeira fase do processo são a seleção das sementes. A família seleciona as sementes para guardar para o próximo plantio. Logo após a colheita, essa família já faz essa seleção dessas sementes. Quando chega a época do plantio, eles escolhem a adubação e o local para o plantio e verificam a fase da lua. As sementes ela têm um grande significado para as famílias, conforme observou Hoffman. Durante a realização dessa pesquisa, percebe-se que os agricultores envolvidos compreendem a semente como um elemento que inicia e finaliza o ciclo da cultura do milho. Referem-se a ela como o centro de todo o processo. É assim também nessa família entrevistada. A semente é o centro de todo o processo. Questionado sobre o motivo de conservar as sementes crioulas, a família diz que as sementes compradas são muito diferentes, não dá para guardar de um ano para o outro, pois não nasce. E essas sementes crioulas dão menos pragas. Ela diz que isso foi o que aprenderam com a família. Se a gente vai comprar tudo que dá,
tudo não dá para sobreviver. Precisamos plantar e guardar as sementes para o próximo ano. E além disso, quando guardam e plantam suas sementes, sabem o que estão comendo, porque hoje tudo é modificado, nada é saudável. Aqui nós podemos ver outras fotos das sementes armazenadas e aqui ao lado está, logo após a colheita de amendoim, está sendo posto no sol para secar, para depois separar essas sementes para o próximo plantio. Aqui também algumas fotos de sementes armazenadas na garrafa PET. Podemos observar outras fotos. Durante esse trabalho, ficou evidente a importância do conhecimento tradicional popular na prática de conservação de sementes e saberes. As sementes são conservadas não somente para o plantio e alimentação da família, mas faz parte de uma tradição familiar que vem sendo passada de geração em geração. Além de conservar as sementes, a família conserva saberes muito importantes para selecionar, armazenar, plantar e colher as sementes. A família guarda essas sementes pois sabem que são mais saudáveis e têm menos ataques de pragas. A conservação possui uma relação econômica, pois o camponês não tem pretensão de comprar tudo, por isso precisam produzir seus alimentos e as sementes crioulas produzem muito bem. Todas as fases e os saberes são importantes para um bom plantio. Tudo inicia e termina com a semente, que é a vida, o centro. Mas o preparo do solo, a adubação, conservação das fases da lua, época e local de plantio e, por fim, o cuidado com a lavoura, todos esses componentes garantem uma boa colheita e alimentos saudáveis para a família. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Nós procuramos aqui discutir essa importância da agricultura camponesa e a importância de preservar essas práticas sustentáveis e os saberes camponeses. Então, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação.